Vamos lá, mais uma questãozinha de química. Então, aqui agora a gente vai voltar, como eu disse, né? Na verdade, aqui a gente está fazendo o gabarito preliminar do Enem de 2023, caderno amarelo. Então, a gente pode ocorrer algum equívoco, né? Qualquer coisa, qualquer divergência, dúvida, opinião aí, é só deixar nos comentários. Então vamos lá. Questão 119. O manual de um automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão do ar no interior dos pneus. Recomenda-se que a pressão seja verificada com os pneus frios à temperatura ambiente. O motorista desatento a essa informação realizou uma viagem longa sobre o asfalto quente e em seguida verificou que a pressão P0, né, ó, a pressão inicial, não era a recomendada pelo fabricante. Na ocasião, a temperatura dos pneus era T0. Então, olha só, quando era P0, a temperatura era T0. Após um longo período em repouso, os pneus do carro atingiram a temperatura ambiente T, ou seja, provavelmente resfriaram. Durante o resfriamento, ó, fala aqui, ó, durante o resfriamento, não há alteração do volume no volume dos pneus e na quantidade de ar no seu interior. Considere o ar do pneu um gás perfeito, também denominado gás ideal. Aí ele pergunta: durante o processo de resfriamento, os valores de pressão em relação à temperatura são representados pelo gráfico tananã. Vamos lá, ó. Gente, a pressão, né, e a temperatura são diretamente proporcionais. Se você for pensar lá no QVNRT, né? Ou, melhor dizendo, naquele Pivot-Povoto, né? Também tem esse outro mnemônico, né? Porque aqui, ó, o que aconteceria? Pivot, Povoto. Escrever aqui, tananá, ó. A partir dessa aqui é das transformações gasosas. Se o volume é constante, a gente pode cortar aqui o volume. Então, basicamente, a pressão e a temperatura elas são diretamente proporcionais. Quer dizer o quê? Aumentou a temperatura, aumentou a pressão. Basicamente é isso. Ok? É, então, o gráfico disso é uma reta. Só que aqui, considerando que aqui é a pressão e aqui a temperatura, certo? Então, o gráfico seria uma reta. Se ele for um aquecimento, né, ele vai ser uma reta, ok? Nossa, que reta maravilhosa. Ele é uma reta, ok? E se ele fosse um resfriamento, né? é, ele também, sei lá, tudo depende, né? Tipo assim, se a temperatura, de onde que a temperatura vai começar, mas enfim, ele vai ser uma reta. O ponto é esse. No caso aqui, as opções, olha só, ele bota como se fosse uma setinha para indicar o sentido em que o processo está acontecendo. Então, analisando aqui, deixa eu trocar a tinta, a cor dessa tinta para preto, vamos lá. Olha só, a letra A não faz sentido. Aqui a letra B também não faz sentido, porque a pressão permanece constante, né? A mesma ao longo do processo? Não é, né? Ele falou que a pressão é, na temperatura zero, no T0, né? A pressão é P0. Então, não faz sentido, porque a pressão vai permanecer a mesma, né? É, tá. Então, a outra aqui, olha, é meio curva aqui, né? Então também não vai fazer sentido isso. Essa outra aqui, olha, por que que ela está errada? Porque a pressão. Não, essa aqui também não está certa, né, gente? Ela também não vai fazer sentido, porque T0 aqui é P0. Mas aí a pressão vai aumentar com o tempo? Não, né? Não está tendo um resfriamento, então a temperatura está diminuindo. Então, olha só, agora essa daqui, a letra E, vamos ver. Aqui é o ponto inicial, ó, onde eu estou botando a setinha, aqui é o início. O que que vai acontecer? A temperatura vai diminuir nesse processo, por isso que a setinha está apontando para baixo aqui, ó, tá? Na diagonal está apontando para baixo.
Então, nesse caso, o que está acontecendo? A pressão vai diminuir. Então, a pressão aqui, ó, na temperatura T, a pressão é menor do que quando era em T0, ok? Então, a resposta correta é a letra E. Beleza? Tudo bem com isso? Um choro, dúvida, lamentação? Então, espero que não. Qualquer coisa, só deixar nos comentários. Então, é isso aí. Obrigado pela atenção. Até a próxima.